Vamos falar da varíola de macaco que vocês estavam esperando, né? O foco principal da live. OMS estuda declarar a varíola de macaco como emergência de saúde global. Essa notícia é de hoje, saiu lá no Valor Econômico, e eu trouxe do Valor Econômico, não sendo um jornal especialista em ciência, justamente para criticar um fato que está sendo muito falado aí, tá? Isso deixaria a doença com status de evento extraordinário, com o risco de se espalhar para mais fronteiras. Não. A varíola de macaco já tem esse risco. Ela já é um evento extraordinário. O que muda com a declaração de emergência de saúde global, emergência de saúde pública de interesse internacional, é que agora, se ela for declarada, né, eu não sei se foi declarada, pode ter sido declarada durante a live aqui, a OMS ganha alguns recursos para poder recomendar e principalmente restringir o tráfego internacional de pessoas e estabelecer regras para esse tráfego, tá? Além disso, é um alerta muito pesado para os sistemas de saúde se prepararem para conter um vírus que pode se espalhar além das fronteiras dos países onde ele já está. Tá? Então, eu vou explicar para vocês a declaração, o que significa e por que ela é um conceito não apenas técnico, mas jurídico, do ponto de vista da OMS. Então, o que é uma declaração de uma emergência, galera? Em 2005, surgiu esse órgão aí dentro da OMS, tá? Na verdade, já existia, mas eles organizaram uma outra comissão lá dentro, que é o International Health Regulations, que é o Comitê de Regulações Internacionais em Saúde, tá? Quais são as atribuições desse comitê? Isso aqui para quem está fazendo concurso, tá? Se você está pensando em fazer concurso público aí, ó, Pedrão, concurso público aí, pode cair isso aqui, hein? O que é o International Health Regulations? Cria obrigações e direitos para os países, incluindo a notificação de eventos de saúde. Então, a partir de 2005, foi estabelecido um mecanismo internacional de comunicação entre os países e a OMS para que alguns eventos de saúde tenham obrigatoriedade de ser notificados. O Brasil já tem essa estrutura de notificação compulsória de várias doenças, principalmente dengue. Se alguém pega dengue, é obrigatório notificar para o sistema de saúde brasileiro. Se alguém pegar HIV, é obrigatório notificar. Covid também é obrigatório notificar, tá? Por isso que a regulação de autoteste é bem complexa, mas nem todos os países do mundo têm obrigatoriedade de notificação compulsória, tá bom? Aqui eu falei de alguns exemplos muito conhecidos, mas existem alguns vírus menos conhecidos, por exemplo, caso até de bactéria, leptospirose, hanseníase. Você tem essas doenças que são mais raras, né? Que são de notificação compulsória para o sistema de saúde, porque é muito importante que o sistema de saúde combata esse surto antes dele se tornar algo maior, beleza? Então, não existe em todos os países um sistema de saúde organizado como é o brasileiro para notificar eventos de saúde importantes. Então, a International Health Regulations, ela estabelece para os países membros da OMS, que está aí, eu não sei quantos países são, mas a grande maioria dos países está dentro da OMS, tá? Que existe, então, essa obrigação de relatar um evento de saúde. Ela decide também, é ela que vai decidir se uma situação é de emergência ou não. Ela decide os critérios para uma emergência de saúde pública de interesse internacional. Isso tem muita crítica, tá? Não, apesar dela ter definido muito esses critérios, existem críticas sobre se esses critérios eles são adequados ou não para algumas situações, tá? Por exemplo, você pode ter um vírus, uma situação, como por exemplo a do Ebola, que aconteceu na África e tal, que ela foi uma emergência, mas ela não tinha um risco tão grande de se espalhar para o mundo como foi, por exemplo, com o coronavírus. E aí, se você declara emergência e coloca todos os países em alerta, você pode estar declarando algo muito mais grave do que parece. Então, você pode gerar um alarde desnecessário nos países, porque o Ebola é muito fácil de controlar, pelo menos a transmissão dele. Então, existem críticas assim sobre o nível de gravidade que essa declaração ela tem, tá? Sobre a forma como os países vão lidar. Existe também toda uma pressão sobre a forma como a população vai lidar, se aquilo vai gerar um pânico desnecessário. Então existem críticas, tá? Eu não coloquei o artigo criticando porque eu li hoje de manhã. Eu estou na Austrália, então aqui está de dia, por isso que eu falei hoje de manhã. Mas eu acabei de ler um artigo muito interessante com várias críticas sobre esse mecanismo, escrito por uma das pessoas que inclusive participou
da organização desse comitê lá. Então existem críticas, tá? Ele não é perfeito, mas é fato que ela decide os critérios para o que é emergência. E esses critérios podem mudar a qualquer momento. Então, se eles decidirem mudar os critérios hoje, talvez a varíola de macaco não seja mais uma emergência, tá? Exige que o país estabeleça um responsável por comunicação direta com a OMS. Então, todos os países têm que ter uma comunicação direta com a OMS. No Brasil, tem algumas pessoas lá dentro do Ministério da Saúde que fazem parte da comunicação, principalmente com a OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, e também com o Ministério da Saúde. Exige que o país desenvolva capacidade de vigilância e resposta. Então, o país é obrigado a estabelecer protocolos de vigilância e protocolos de resposta a surtos e mostrar isso para a OMS vai aprovar. Tá? Além disso, ela orienta também. Então, existem especialistas da OMS que vão até os países conhecer a realidade local, conhecer qual é o cenário possível para aquele país estabelecer sua vigilância, sua resposta, e aprovar ou não essa vigilância. Então, a partir do momento que você tem a International Health Regulations, você tem um órgão que vai te ajudar a melhorar a sua saúde, a melhorar a sua vigilância e sua resposta. E define os documentos e obrigações relativas à saúde para viagens internacionais. Então, é o International Health Regulations que estabelece que um país pode ou não pedir vacina da Covid, entendeu? Se esse mecanismo não tivesse sido criado pela OMS, um país que faz isso, ele não tem respaldo, do ponto de vista da organização, de respaldo internacional, para poder fazer isso, para poder declarar assim, eu não quero que as pessoas entrem no meu país se elas não estiverem vacinadas. Precisava ser criado um mecanismo central para o país ganhar previsibilidade, não é previsibilidade, é jurisprudência, para poder fazer isso pela primeira vez, tá? Vocês veem que essa área jurídica não é a minha especialidade, então eu vou tentar trazer alguém que lide diretamente com isso, tá? E aqui, gente, para resumir, detectar, reportar e responder, que é o objetivo aqui do International Health Regulations, tá? Então eles estabelecem isso no site deles, se quiserem consultar a referência, está na descrição. Detectar, reportar e responder, com o objetivo de limitar o avanço de ameaças à saúde pública. E aí, galera, baseado nisso, esse Comitê Internacional de Regulações em Saúde, ele se reuniu hoje, dia 23 de junho. Provavelmente a reunião ainda está acontecendo, porque são muitos especialistas reunidos, e para decidir, então, para dar para o diretor da OMS as visões dele, se o evento constitui ou não uma emergência de saúde pública internacional. Então existe um detalhe aí. Quem declara a emergência de saúde pública é o diretor da OMS. Mas quem decide se é ou não é esse comitê. Então esse comitê vai sair com o resultado dessa reunião. Ele vai falar é ou não é, tá? E baseado na definição, eu já tinha trazido isso na semana passada, baseado na definição atual do que é uma emergência de saúde pública, a varíola de macaco já é uma emergência de saúde pública desde 2 semanas atrás. Entendeu? Porque ela já era considerada um evento extraordinário. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas na minha visão, se eles não declararem emergência de saúde pública internacional hoje, provavelmente é porque eles estão considerando informações que não estão em público. Eles estão considerando, por exemplo, que o vírus os casos que estão sendo reportados, eles são casos retroativos, que o vírus não tem capacidade de se transportar muito fácil. Então eles estão trabalhando com dados muito mais profundos do que eu tenho condições de avaliar, porque a ciência demora a publicar os dados e a OMS recebe os dados brutos, sempre, porque ela está lá recebendo as notificações, recebendo os históricos dos casos, tá bom? Então esse comitê tem muito mais informações do que a gente. Nós aqui que estamos trabalhando com a informação na segunda linha, né? A gente não está na primeira linha de informação, beleza? Então é por isso que é muito importante ler sobre os casos, procurar relato de casos recente na literatura, porque o vírus que circulou, a varíola de macaco original, ela nunca tinha circulado fora da África desse jeito. Por isso que é um evento unusual, é um evento incomum. Ela nunca circulou fora da África. Então ela pode estar dando manifestações diferentes numa população que tem menos traço genético africano. Ela pode estar dando manifestações diferentes pelo vírus já não ser mais o mesmo. Ela pode estar dando manifestações diferentes pelo fato das pessoas terem tido Covid em grande quantidade. Isso está influenciando. Essa relação de Covid e qualquer outra doença vai ficar muito presente na nossa geração, galera. Porque a gente vai conviver com os efeitos da Covid. A Covid longa, né?
E a gente vai cada ano descobrindo que era um efeito da Covid, que era um efeito da Covid, então vocês vão ouvir isso muito ainda. A Covid é a doença a doença infecciosa que mais infectou pessoas, que mais acometeu pessoas no mundo. Então é muito provável que ela interfira no curso de outras doenças que antes não faziam nada. Então não seria surpresa, por exemplo, dizer que a varíola de macaco ela está acontecendo agora porque é um efeito da Covid. Não é algo absurdo se falar isso. Pode ser que a Covid alterou alguma característica do sistema imune que permitiu com que o vírus entrasse, né? Que permitiu com que ele pegasse pessoas mais fragilizadas. Então, isso não é uma hipótese absurda, é uma hipótese que tem que ser considerada e avaliada. Tá? Então, esse comitê ele vai se reunir para, então, dar a orientação se o diretor deve ou não declarar. O diretor da OMS estava num evento relativo à vacinação na África do Sul. Eu não sei se ele vai estar disponível para fazer essa declaração hoje, por isso tem muita gente falando que deve sair amanhã a declaração de sim ou não. Eu aposto que vai ser sim. Inclusive, postei um tweet na semana passada, tá bom? Sobre isso. Bom, brasileiros no comitê, temos aí a doutora Clarissa Damasso, lá da UFRJ, virologista, ela é líder de pesquisa de um grupo de virologia da UFRJ. Ela estava dando entrevista para o ICB em Pauta, lá da Universidade de São Paulo. Eu já peguei o contato dela, vou mandar um e-mail para ela, eu quero trazer ela aqui no canal para ela explicar para a gente como que tem sido essa rotina, porque ela trabalha com varíola, né? Então ela faz parte do comitê internacional porque ela tem muita experiência na virologia do vírus da varíola e da família dos vírus da varíola. Então ela tem experiência técnica na área para poder falar se esse vírus pode ser ou não diferente. Então recomendo para vocês aí a entrevista que ela deu lá para o ICB em Pauta, então fresquinha, foi ontem, tá na descrição do vídeo também, se não me engano é o último ou penúltimo link, beleza? E assim que possível, se ela quiser, se ela puder aceitar, eu vou trazer ela aqui no canal para a gente fazer uma conversa, um bate-papo, um dia de Ciência News. Acho que vai ser muito legal, tá bom? Então ela faz parte do comitê também. E esse comitê, galera, ele tem assim, pelo menos uns 30 especialistas de topo de carreira. A doutora Clarice Damasio já está aí nessa área há mais de 20 anos. Você tem epidemiologistas muito conhecidos mundialmente. Então eles não estão pegando políticos, eles estão pegando os altos escalões da ciência no mundo para falar de cada tema, entendeu? Então no Brasil a gente tem a sorte de ter a Clarissa como nossa representante lá no comitê, e ela deve levar informações técnicas sobre o vírus da varíola e como que foi a história do vírus da varíola, se a gente precisa preocupar dessa vez, considerando fenômenos que o vírus da varíola de macaco tem em relação ao vírus da varíola humana. Então toda essa experiência está sendo enviada lá. Imagina só uma reunião com tantos especialistas ser feita em um dia. É meio estranho, né? É meio complicado. Então, eu não sei se dá para declarar ou não hoje. Então, por isso que o pessoal está falando amanhã, e deve ser um trabalho absurdo para poder avaliar todas as evidências assim e definir ou não. Por isso que a gente tem que trabalhar com definições para premissas do que é ou não é, né? E aí eu tenho certeza que a varíola de macaco será classificada como emergente de saúde pública de interesse internacional em alguns dias. Eis o porquê. Eu fiz isso de 17 de junho, logo depois da nossa live aí, tá? Da semana passada. Porque a situação, galera, só piora.